Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da SBP Camp, e junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos o Fale Mais sobre Isso, podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre a psicanálise, os seus desafios, a nossa sociedade e suas atividades. Lembrando que vocês podem nos encontrar nas redes sociais, o nosso Instagram, @sbpcamp, o link da nossa sociedade, sbpcamp.org, e o YouTube, @sbpcamp6310. Então, dando continuidade à nossa segunda temporada, onde nós vamos abordar temas atuais e trabalho dos nossos membros, hoje a gente vai falar sobre as telas e a adolescência, um tema que tem causado grande alvoroço nas relações sociais, entre pais e filhos, dentro e fora de casa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada é a Joyce Causa Macedo, psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas e de São Paulo, analista de crianças e adolescentes pela IPA, coordenadora da Comissão de Infância e Adolescência da FEBRAPSE e membro da Comissão por Campinas. Muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu tenho me dedicado a esse assunto, né, nos últimos tempos, em função da grande preocupação, de todos, né, dos pais, dos professores, de toda a sociedade, em função dessa aderência a esses dispositivos móveis que o jovem vem tendo. Uhum. E pensando assim nessa aderência, né, é, enorme aí. Você tem comentado que as telas elas podem vir a disfarçar, né, as dores emocionais dos adolescentes. Como é que você tem observado isso, Joyce? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta uma questão importante. Onde tudo isso começa? Onde tudo começa, né? É até um livro do ele. Tudo começa lá atrás, né? Na relação primária, mãe, pai e bebê. Uhum, Nesse encontro, o desencontro inicial, né, são as bases do porquê esse jovem se adere às telas. Nós, como pais e mães, nós carregamos uma história de vida que será transmitida ao nosso filho, né, que pode ter experiências boas ou ruins, e muitas vezes essas experiências ruins estão ligadas a segredos e mentiras das famílias, que elas podem ser transmitidas ao filho sem uma verbalização, né? Eu costumo falar que elas são transmitidas pelos poros, uhum, pelo ritmo, pela prosódia, pela melodia da voz. Se você for pensar que no início da vida esse bebê tem um desamparo muito grande e uma impotência e uhum, uma absoluta dependência do outro, e se esse outro não tiver uma boa relação com esse bebê, ou se ele não tiver num bom período da vida, isso vai trazer sequelas no futuro, né? Esse bebê, ele tem uma grande capacidade, né, apesar da gente não se dar conta disso, de fazer discriminações de impressões sensórias, mas ele não tem nenhuma capacidade para entender aquilo. Por isso que eu falei que isso é passado pelos poros, seja pelos pais, pelo bebê. Então, se eu não tiver um ambiente suficientemente bom, eu não vou favorecer essa linha do desenvolvimento que vai ficar distorcida.
Tem uma frase do Canciper que eu gosto muito de repetir. O que é silenciado durante a infância costuma gritar na adolescência. Então, se isso não foi lidado lá atrás, ele volta com força, com toda a força, na adolescência. Deixa eu só te Então, perguntar uma coisa assim que eu fiquei pensando agora que você falou, né? É como se essa linha do tempo fosse interrompida, ficasse um vazio ali, um buraco, e depois. pode ficar um buraco, pode ficar até um ruído, Uhum. E né? a tela É, faz essa associação, a tela entra como se a tela entrasse nesse lugar. A gente pode sim, pensar. o jovem aí ele acaba grudando na tela. Pode ser a tela, Uhum. pode ser droga, Tá. pode ser tudo que tenha um exagero. Academia demais, Uhum. estudo demais. Uhum. Quando eu não quero escutar minhas dores, Uhum. né, eu vou buscar uma aderência a algo, porque aí eu não escuto, eu não vejo, eu não penso Eu me dou a conta, respeito. né? Aquilo vai ficando no lugar e deixando, né? Como se isso completasse, né? Entre aspas, assim, criando alguma coisa aí no lugar, né? Que ele gruda e não se dá conta de si, né? É isso que Sim, ele faz, sim, entende? porque se eu estou grudado, eu não tenho profundidade. Para eu pensar Hum, sobre as minhas dores, é preciso ter uma coisa que eu sempre falo, uma bolsa mental para abrigar os meus conteúdos e para poder pensar, para poder transformar, né? Então, se isso fica silenciado lá atrás, né, Renata, ele volta com toda a força na adolescência, né? uhum. E para deixar minhas dores de lá, pode ser bebida também, pode ser o vape, que são coisas que hoje Moda, né? é o E, jovem está muito ligado a isso. uhum. E assim, você poderia pensar um pouco assim, algumas coisas da adolescência, né? Nesse sentido assim deles se organizarem. Como que a gente poderia imaginar algo que pudesse criar um espaço, né? Não sei, alguma tarefa, alguma coisa assim deles para dar conta disso ou não ficar tão aderido assim a essas telas, né? Então, eu penso que você está falando de tarefa, Hum, né, da adolescência, você está se lembrando daquilo que é muito comum a gente falar, da, da tarefa do período de latência, tá. né? É aquilo que é esperado que aconteça naquela fase da vida para que eu possa elaborar as questões, né? Então, tarefa são os desafios dessa fase da vida, né, Renata? Você sabe disso. Uhum. Então, o que que eu tenho, né? Tenho, entre aspas, né? Uma das questões, né, que o Britton fala sempre, né, no trabalho dele, é que eu preciso elaborar a posição depressiva, e se eu elaboro a posição depressiva, vejam, para quem não é psicanalista, posição depressiva não significa que eu estou deprimido, É, né? legal a É gente. algo evoluído, né? É algo em que eu tolero a ambivalência, que eu posso fazer um mergulho dentro de mim, pensar, né? Assim, de uma forma resumida. Geral. Então, Acho legal a gente falar, né, que a posição depressiva que você está falando faz parte de uma questão aí do desenvolvimento da mente, né? Acho que as e pessoas. que é um conceito da Melanie Klein, uma Legal. psicanalista, né? Então, se eu elaboro as angústias depressivas, eu elaboro as edípicas.
E se eu elaboro as angústias edípicas, eu elaboro as depressivas. Essa elaboração implica que o jovem vai abandonar os desejos incestuosos de sonhos, fantasias com relação aos seus pais. Eu deixo de ser satélite dos meus pais, né? Há uma paz em relação a essas questões. Seria uma das tarefas, né? O que Uma que outra tarefa. Só uma coisinha que eu acho legal a gente falar um pouquinho mais, né? O que que você está chamando de deixar de ser satélite, Joyce? E não querer ficar no meinho, Tá. né? Ali de estar sempre às voltas com o pai, com a mãe, não buscar essa exogamia. Essa é uma das tarefas da latência, do período de latência. Eu Uhum. vou buscar, né, os meus pares. E na adolescência há necessidade, né, maior ainda da busca desses pares, dos Do jovens. grupo, né? De pertencer, de ter Isso, uma isso. alteridade, né? E que isso hoje, Renata, a gente vê que muitas vezes esses grupos estão online. E Hum, aí é o perigo, porque nem sempre nesses grupos há adolescentes. Podem ter pessoas que não são adolescentes nesses grupos. Aí que está o perigo. E hum, aí é que os pais, né, precisam ficar atentos. Mas voltando à questão que você tinha falado, entre aspas, tarefas, uma importantíssima é a busca da identidade, uhum. né? Então, o jovem costuma ter tédio de ficar em torno do pai e da mãe. Então, cada vez mais essa necessidade da exogamia, né? Então, esse afastamento do casal parental, né, Uhum. é necessário. Afastamento do casal parental não quer dizer que eu não quero mais saber do meu pai e da minha mãe, mas a relação vai ter uma outra forma. Não é mais a forma com que eu me relacionava na infância. E isso causa, às vezes, muito estranhamento nos pais. É, Ele porque não era assim. a idealização cai por terra, né? Porque daí o adolescente vai tendo Isso. uma outra visão dos pais, vai buscando a própria identidade, né? E É, os pais também os vão. pa- Tudo isso que estranhando, está. né? Vai estranhando o adolescente, né? Isso, tudo isso que essas tarefas do jovem da adolescência, né? Isso também está acontecendo pelo lado dos pais, né? É, quando cada fase da vida remexe na nossa fase da vida, né? Também. Então, o jovem que está na adolescência, ele remexe na adolescência dos próprios pais, né? É como se as peças do quebra-cabeça elas tivessem que ser remontadas. Hum, Não serve mais daquele jeito, uhum. né? E é todo um tempo, né, de mudança. Agora, tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer também na adolescência, Renata, que a adolescência ela não é igual. A gente tem a adolescência puberal, a adolescência nuclear e a adolescência juvenil. São três, vamos pôr assim, entre aspas, etapas da adolescência que têm, apresentam situações diferentes. Você veja, né, na adolescência puberal, a gente tem assim aquelas mudanças corporais intensas, né? Uhum. Aquele corpo infantil ele é perdido de forma bruta, o que gera uma angústia muito grande, uma desorganização emocional. Eu tenho um estranhamento, eu olho no espelho, eu vejo que de repente eu tenho quadril,
eu tenho peito, né? E não tinha nada daquilo, né? É, o pelo É, aparece, né? Aí o isso, adolescente fica todo atrapalhado, se bate em tudo quanto é canto, né? Porque o braço fica maior, o corpo fica maior, né? E ele não está e ele não tem ainda adaptado. uma noção Hum. espacial do espaço que o corpo dele ocupa em, sei lá, numa sala de aula, Sim. na relação com os pais, né? E isso é importante que você falou, né? Há nessa fase muita agitação, Hum, muita impulsividade, né? Instabilidade de humor, né? Porque eu estou elaborando um luto pelo corpo infantil, né? Pelo corpo que eu tinha na minha infância. Então, qual é a função, né? De pais, analista, né? Sem dúvida, a escola, conter e ir nomeando essas coisas. É uma fase muito interessante, porque às vezes o pai e a mãe falam assim: bom, ele é adolescente, então eles vão conversar com o filho nessa fase como adolescente, e ele está muito meninão ainda, infantil. Dali 2 horas, os pais então vão conversar de modo infantil. Ele já está adolescente. Então, é uma fase complicada nesse sentido. Aí a gente tem a adolescência nuclear, que é hum, a fase central, e aí aquela fase marcada por conflitos profundos, né? Aqui surge aqueles embates com o pai, com a mãe, começa aquele questionamento a respeito da própria identidade, o enfrentamento da sexualidade, a redefinição dos ideais, hum, né? Então, tem uma intensa reorganização do aparelho psíquico, né? Então, aí eles enfrentam ambivalências intensas, aí vem os sentimentos de vazio, vergonha, hum, idealizações extremas. Eu vejo o corpo da fulana de tal, né? Nas redes sociais, eu quero ter aquele corpo, eu tenho necessidade de pertencimento. Deixa eu ver quantos likes aquela minha postagem teve, né? Então é um momento de muita crise, e que a gente possa também ajudar o adolescente a tolerar essa ambivalência, a desenvolver novas identificações, né? acho que isso E que... o último período, Renata, só para fechar isso, que é a adolescência juvenil, Hum, que aí é um período, entre aspas, em que eu começo a integrar melhor o que aconteceu, eu elaboro os lutos da infância, a onipotência. Eu tenho ideais mais realistas. Eu não vou falar para você que eu quero ser médica, engenheira e advogada. Eu vou fazer essas 3 faculdades, né? Como muitos jovens às vezes nos falam. Então, é possível a gente ver uma estabilidade emocional maior, uma organização do pensamento, eu tenho projetos, né? E aí sim há uma redefinição da relação com os pais, uhum. né? É, acho que isso leva um pouco, hoje em dia, acho que a gente percebe que leva um pouco mais de tempo, né? Essa coisa das Sim, pessoas se sim, sim, definirem, elaborar, né? Tá assim sim, sim, mais tranquilo, né? sim. Porque essa coisa do like que você falou, acho que é bem relevante, porque hoje acho que ele, como quando você diz que busca a identidade, né? Acho que eles ficam tão presos ao like, essa coisa do corpo, principalmente, da aceitação, porque é muito forte, né? Essa questão do até do cancelamento, porque pode sofrer muitas humilhações e Uhum, hoje, com a inteligência artificial, a gente sabe que essas imagens facilmente são alteradas, né? uhum. E causa aí um desconforto tão grande, e eles ficam muito presos, né? A uma questão muito ilusória, como você disse, que não é a realidade do dia a dia, né?
assim que as pessoas estão sempre arrumadas, maravilhosas, impecáveis, né? Isso é tão forte e ao mesmo tempo eles vão construindo, né? Como você falou, essa outra, esse outro estar no mundo, né? Que junta o que eles têm que aprendeu em casa com o que está vindo de fora e causa um auê total, né? E buscando, e só que busca muito na rede social, acho que isso fica ainda mais difícil, né? Para eles. Ninguém posta, Renata, um prato com arroz, feijão com um ovo, tudo que Esmilinguido. ele estourou. É, Você não vê isso, a não ser que for para fazer alguma piada, alguma brincadeira, aí sim, é, né? pois é, né? Cria mais. É triste isso, né? É triste, É, porque fica porque a gente está preso. vivendo um momento de uma sociedade do espetáculo, né? E como que você percebe, assim, Joyce, que toda essa sociedade do espetáculo, ela influencia na dinâmica intrapsíquica, assim, desse jovem, desse adolescente? Bom, porque, como a gente acabou de falar, né? Ela interfere na constituição da identidade, Hum, nessa regulação narcísica, né? E na forma como esse jovem vai se relacionar com ele mesmo e com o outro, né? Nesse mundo de hoje, a gente tem uma exposição constante, né? uhum, A idealização, né? A necessidade da validação externa, né? O jovem vai procurar quantos likes ele teve. Agora, veja, uma coisa, para abrir um parênteses. tá. Essa questão de estar mais na rede social é muito mais das meninas. Os Hum, meninos grudam nos jogos. As meninas, na minha experiência, uhum, né, é, eu tenho visto muito mais elas ligadas a essas questões do que os meninos, uhum, né? Então, acabam buscando essa validação externa. Deixa eu ver quantos likes eu tive, né? E isso, né, vai afetar desde no processo de simbolização, na construção de um self coeso, né? Quer dizer, vai mexer com a identidade do jovem, uhum, né? Hoje em dia, você tem um culto a ser bem-sucedido. uhum, Temos um consumo exagerado, né? A questão de que você tem que ser belo, que você tem que ser rico, isso pode levar à proliferação de uma violência, de uma agressividade descontrolada, né? Muito grande. Então, afeta na dinâmica intrapsíquica, porque eu tenho um hiperinvestimento narcísico, né? A busca por aprovação, né? E com isso dificulta o acesso à alteridade, a lidar com a frustração muito grande, né? E, e às vezes o jovem não sabe muito bem o que ele posta, ele não tem ainda isso direito. E aí ele pode borrar a questão do que é íntimo na vida dele, o que é E o privado, filtro, né? O filtro não né? está Não estabelecido. tem, não, ainda não está estabelecido e não, ele vai precisar aprender. Por isso a importância dos pais estarem próximos, né? Hum, Próximos não é grudado no filho, hum, mas próximos no sentido de conversar sobre essas coisas, porque a gente vê que às vezes aquele exemplo que aconteceu no, acho que foi no Rio de Janeiro, que os meninos com a inteligência artificial pegaram o rosto das meninas
né? Sim. Eu não lembro quando foi, acho que o ano passado, pegaram o rosto das meninas e puseram o corpo de outras mulheres e aquilo que você acabou de falar, né? Que com a inteligência artificial eu posso criar a imagem que eu quiser, né? Então, geralmente são imagens idealizadas do eu, né? E dos outros, e isso pode causar inveja, ciúmes, sentimento de inadequação, vazio. Eu não sou tão bonita como, sei lá, Aquele corpo que eu a, vi na internet, né? a Bruna Marquezine, Pois é. né? Uhum. Então, a gente vê no sofrimento contemporâneo que há uma ansiedade de performance, o medo da exclusão, o medo de passar por bullying, o medo de ser invisível, Uhum. né? Então, são experiências recorrentes que emergem nesse contexto digital aí que a gente está falando. E você falou, né, do bullying, tudo. É claro que assim, a gente gosta de uma clínica, né, mas aqui a gente não pode dar exemplo clínico. Mas pegando assim, pensando naquela série Adolescência, né, como uma clínica, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Lá teve uma questão, né, do menino ser ridicularizado, né? Para quem não assistiu a série, é um adolescente, né, que tá lá com os amigos e tudo. Depois acho que vale a pena conferir. E ele, por um motivo de se sentir humilhado, né, ao longo da série a gente vai percebendo, ele comete um delito e ele tira a vida de uma colega, né? Então, assim, e é uma coisa que a gente pode pensar aí nessa influência que você está falando, na dificuldade de lidar com a frustração, na humilhação, né? Na questão intersubjetiva aí, na influência externa, interna. Queria que você comentasse um pouco, né? Se a gente pode usar esse exemplo aí como uma clínica, né? Entre aspas. Uma metáfora, né, Isso é uma metáfora aí de um caso clínico, de um caso para a gente clínico, né? pensar tudo isso que você está comentando com a gente. Então, a gente tem que pensar que não é algo simplista, né? Sim, Aquilo que muito aconteceu. complexo, né? É muito interessante que tem uma passagem nessa série, que eu concordo com a Renata, que quem não assistiu, assista. Uhum. É uma série curta, então isso não quer. Ela é Ela intensa, é né? intensa, Ela é muito intensa e intensa. mobilizadora, né? Nessa série tem algo interessante, né? Até a família não ter certeza que ele cometeu o assassinato da menina, Uhum. o pai fala, ele tem medo, né, de tirar sangue, ele tem receio. Quer dizer, veja o paradoxo, Sim, né? Ele tem medo de tirar sangue, mas ele enfiou sei lá quantas facadas na garota, sim, né? Bom, então vamos voltar à tua pergunta. Então, a gente tem uma dimensão externa, nós tá. temos um contexto social e familiar, a gente sabe que o adolescente vive em um ambiente violento, tem um trabalho da Virginia Ungar que ela fala, o adolescente sai para ir para a escola ou para ir trabalhar e não sabe se ele volta, Hum, né? Esse ambiente, né, o da série, é um ambiente autoritário e machista. A gente vê um modelo parental fragilizado, hum, né? E que pode, muitas vezes, né, ter nuances de algo perverso. Ele pertence a um grupo que tem expectativas rígidas de masculinidade. tá. Então, ele pouco elabora, né? Ele não tem uma elaboração simbólica desses conflitos. E a escola, a mídia, as redes sociais, elas reforçam esse ideal do forte, do dominante,
e acabam desautorizando o afeto, a dúvida e a fragilidade. Esse movimento, né, está crescendo muito na Europa, né? Então, a gente tem nessa série uma ausência de um ambiente suficientemente bom, né? Um ambiente suficientemente bom, se eu tenho essa ausência, favorece a atuação impulsiva. Uhum, Esse é um dado, né? Além dessa dimensão externa, nós temos a dimensão interna. E aí eu volto lá para o início da minha fala, que o crime pode ser lido como uma tentativa desesperada de lidar com as angústias primitivas que uhum, não encontraram representação. Então, a gente pode falar, há falhas na constituição egóica, a dificuldade do menino de elaborar lutos, frustrações narcísicas graves, né? A menina pode ter encarnado para ele uma figura ambivalente e, uhum, ao mesmo tempo, toda idealizada, ele não, a menina não queria saber dele, né? E, ao uhum, mesmo tempo, ameaçadora, né? Então, a, a violência pode surgir como uma tentativa de restaurar um senso de identidade. uhum. E é curioso. Infeliz, Não, infelizmente, ainda de um modo destrutivo. Desculpa, Renata, eu te não, é cortei. que eu que fiquei pensando também, né, que ele, porque aparece ele conversando com uma psicóloga e que ela vai ficando muito no lugar dela, né, e perguntando o que que aconteceu e tudo mais. E à medida que ela fala, a impressão que a gente tem é que ele não tinha se dado conta, Uhum, né, do que ele uhum, tinha feito. Então, acho que assim, isso é interessante você falar da ambivalência dele, da falta de noção que ele, naquele momento um rompante surgiu ali, né? Muita intensidade, uma confusão que acho que própria da adolescência, que faz muito sentido com isso que você está falando do início da vida. Porque acho que é um olhar, né, que a gente tem da psicanálise importante para considerar essas questões, né? E o pai, acho que também vai se, a hora que ele fala, então eu vou, que o pai vê a cena e tudo mais, e a gente é obrigado a dar um spoiler aqui, né? Porque faz parte da uhum. nossa conversa, que o pai, eles vão se dando conta do movimento deles enquanto pais, né? Assim, E que eles estavam na cabeça dele com o filho da infância e não com o filho adolescente. hum, Eles não tinham, na boa, minha visão, interessante, eles não tinha tinham se pensado nisso. aproximado ainda Uhum, desse filho. Quem é o meu filho adolescente, uhum. né? Eles estavam ali, aquele menininho, tudo, e que é o grande erro, né? Achar que está trancado no quarto, está protegido, Eu acho pode que isso estar, é super importante, né? Que é uma coisa né? Pode muito estar menos protegido do comum. que se tivesse conversando com os colegas sentado numa calçada, né? Eu acho que hoje Agora, os pais têm mais essa noção, né? Talvez um pouco mais, né? Que tá trancado em casa e ligado só no computador não seja algo tão seguro, né? Porque na série isso fica bastante evidente. uhum, Eles comentam, sim, né? Mas ele tá o tempo inteiro ali em casa, ele não é de sair, ele não faz nada. Ele fica uhum. aqui o tempo inteiro. Como assim? O que que aconteceu, né? Só Quando que ele saiu tarde da noite e ninguém viu. ninguém viu, exato. Eu não lembro o quão tarde, não, acho que Hum, era 10 e tanto da noite. Quer dizer, ele não ficava também tão tão trancado assim, trancado, né? Ele esperava, né? né? Então, veja, o crime, ele tem a questão externa, a interna, tem uma dimensão também intersubjetiva, tem Uhum, os vínculos, né? É, a, a relação desse menino com uhum, a menina
revela dificuldades profundas dele lidar com a alteridade e a diferença, especialmente quando o outro frustra, rejeita ou não confirma aquilo que ele achava que deveria confirmar. Então, na série aparece que as relações interpessoais elas são vividas num registro concreto. Não tem espaço para simbolização ou pensamento. Uhum. Tem uma falha relacionada, não tem uma empatia, Uhum. né? Ele fica perseguido pela menina, né? E a menina passou a ser uma ameaça intolerável, né? Pois é, acho que é muito, muito bacana. Acho que a gente, né, dá conversa isso para um podcast inteiro, né? Eu acho que é bem legal. Uhum. Assim, na questão ainda, né, pensando nessa permissividade dos pais, né, Joyce, a gente percebe que tem pais que facilitam bastante aí, né, muito permissivos, né, com os filhos, tem uma dificuldade em colocar mesmo esse limite para os filhos lidarem com essa frustração, porque essa agressividade da adolescência vem, né, para um embate aí, e os pais se sentem assim com essa dificuldade, né? Pensando nessa questão, como é que, e na psicanálise contemporânea, né? Queria que você falasse um pouco a respeito dessa técnica, né? Hoje da que a gente tem de atender o adolescente, incluir os pais no atendimento e lidando com isso, como que a gente pode Bom, pensar essa permissividade aí? eu sou de um tempo, né, em que era um sacrilégio Hum, você atender, atender não, ter conversas com os pais, hum, tá? Então, era assim, se eu atendia ou jovem ou uma criança, eu ia fazer o encaminhamento, por exemplo, para você uhum, fazer uma orientação com os pais. Eu não tinha conversa com esses pais, tá. né? Isso sempre foi algo, Renata, que me incomodou muito. E eu comecei, né, a, a fazer o que não era, entre aspas, para fazer, e eu comecei a ter conversas regulares com os pais. Com Uhum, o passar dos anos, aquilo que parecia, né, que não era o que era para a gente fazer, a psicanálise começou a ver a importância de quem atende, ou o bebê, né? Não vamos esquecer que a gente atende bebê também. O bebê, a criança, o latente e uhum, o adolescente, que a gente tenha encontros regulares com os pais. Dependendo, sei lá, um jovem que está com uso de drogas, a gente vai chamar semanalmente aqueles pais para conversar. Por quê? A gente precisa fortalecer o vínculo, né, com os pais precisam conhecer, não é que a gente vai contar o que o adolescente ou a criança está fazendo, nós não vamos mostrar desenho, nós não vamos fazer nada disso. uhum, Mas diante daquilo que os pais vão nos trazendo, a gente acolhe, ampara e vai ajudando esses pais, né? Voltando ao início do que você tinha falado, a ter força para colocar os limites, né? Limite é bom, ele é necessário, né? Ele é uma moldura de um quadro, uhum, né? Se eu tiver uma gravura aí solta de um quadro, ela pode ficar em cima de uma mesa, ela pode cair no chão.
Mas se ela tiver a sustentação da moldura, eu posso pôr numa parede, pode virar porta-retrato, pode, né? Então, o limite é necessário. Agora, não é só o jovem que está inserido nessa sociedade espetáculo, narcísica, os pais também estão, Uhum. né? É, Uma nós vez também, eu. né? Nós também, né? Nós É, estamos aqui fazendo um podcast, né? Então, acho que sim, olha a sim, sim, transformação, e é legal isso, né? Porque a gente também. mas É, que possamos fazer, né, um uso positivo. Algo, né, que eu escrevi há um tempo atrás, a gente também não pode demonizar essas coisas, sim, sim. né? Eu acho que a gente está podendo ir falando exatamente dessa sustentação, né? Acho muito boa essa palavra, porque os pais também muitas vezes se sentem perdidos, né? Sim, E se dá sim, conta de que eles estão ali no meio do furacão e podem contar com a gente junto com o adolescente para ir porque lidando e construindo, né, esse espaço. nós estamos lidando no consultório com a geração Z. É a geração que já nasceu com computador, com iPad, com iPhone. Uhum. Eles tanto é que às vezes você vê, né, que eles não sabem para que serve um telefone fixo, É eles não antigo. sabem. Tem É, um experimento italiano que eles colocaram na frente das crianças uns telefones e falaram, o isso, que que é né? isso? E eles não sabiam É. o que era, né? É muito... Então, e hoje em dia é tudo muito rápido, né? Talvez daqui a pouco não seja mais nem podcast, sei lá o que que vai ser. É, não tem como, né? Mas Uhum. é importante esses comentários. Ah, Joyce, eu acho que era isso, né? Tem muito mais coisa, né? Que eu acho que a gente podia falar, mas eu acho que é muito. Não sei se você quer colocar mais alguma observação. Eu acho que era isso que a gente tinha assim para estar. Eu acho que é importante a gente falar uma coisa, Renata, de que, já que a gente falou como a psicanálise lida hoje em dia com relação aos atendimentos Hum, dos jovens, né? A gente tá lidando com uma questão de que os pais, né? Eu acho, eu não sei se é uma antropóloga ou socióloga madrilhenha, que ela tem um termo que ela chama de pais de algodão. E nós uhum. vivemos num tempo, é como se os pais não falassem para o filho, olha, no meio do caminho tem uma pedra, né? Eles vão pondo algodão, né, para o filho caminhar. Então, é como se também os pais não permitissem que os filhos passassem por frustração. E aí a gente vai por um outro termo. Quer dizer, essa coisa de pais de algodão não é um termo psicanalítico, e Uhum. como não é um termo psicanalítico, é geração de cristal, adolescente de cristal. Mas é isso, né? Às vezes você topa com frustrações mínimas, né? E que o jovem faz uma tragédia, né? Hum. Daquilo que poderia lidar, né, de uma forma mais organizada. E que Então, faz parte da vida, né? O tempo inteiro a gente é frustrado, né? sim, veja só, né? Nós estamos falando aqui. Você falou assim, olha, Joyce, então acho que dá para a gente terminar o podcast, E, né? É, ora, nós duas estamos saindo frustradas, como você falou, tem muita coisa a mais que a gente poderia falar, verdade. mas o tempo é implacável, né? Tanto eu como você temos que respeitar o tempo. Exato. Bom,
É isso, Renata. Muito obrigada, Joyce. Acho que foi uma conversa muito gostosa, muito produtiva, né? Agradeço muito a sua presença, as suas contribuições e que a gente volte a se falar num outro momento com outros temas. Obrigada a você, obrigada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas pela oportunidade de estar colocando aqui um pouquinho da minha experiência nesses, deixa para lá os números de anos de formação. Tá É, bom? Obrigada, Renata. até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau.